tinha que fazer essas atividades e eu achei que era só pra mim, daí eu tomei um baita susto. Não, tava no grupo, né? Tava lá no grupo. É para quem precisa fazer. Aqui, né? Tá aparecendo aí direitinho? Sim, tá parecendo direitinho. Eu só vou aumentar a tela. Eu só preciso, às vezes eu pergunto, preciso que vocês falem comigo, porque eu tenho medo de ter caído alguma coisa, e daí às vezes eu não percebo, né? É que eu respondi de microfone fechado. Ah, daí fica difícil de aprofundar. Sim. Vamos lá, então. Na parte de acentuação, a gente vai fazer a correção disso aqui e depois daí vamos verificar se faltou mais alguma coisa de redação para a gente encerrar de fato. E fica, então, o trabalho para vocês me mandar. Vocês vão apresentar para mim aqui na sala. Eu vou ensinar vocês a fazer a apresentação. Vocês vão apresentar o trabalho para mim, tá? Aqui. Na sexta-feira que vem, dia 7, 8, 7, 7, tá? Então, nós temos os monossílabos na acentuação, que são formados por uma sílaba só, né? Eu, mim, fá, fé. São palavras monossílabas, uma única sílaba. Tônica, porque elas são fortes. E as monossílabas tônicas são acentuadas, aquelas terminadas em a, ou as, e, ou es, ou o, os, né? No singular ou no plural. Então, pá, pás, pé, pés, pó, pós, tá? Então, leva acento, porque são terminadas em A, E e O, quando for tônica, forte. As oxítonas são acentuadas na última sílaba e são acentuadas aquelas terminadas em A, E ou Es, o, né, seguidas ou não de S, em e ens. Então, nós temos aqui sofá, café, cipó, também e parabéns. São todas palavras que eu acho até importante que vocês anotem aí ao lado um exemplo de cada terminação a lápis, para que vocês, na hora de estudar, vocês lembrem, né? Então, podem pôr aí sofá, café, cipó, armazém, também, Belém e parabéns, que, né? Que são as terminações que nós temos aí. Armazéns, alguém, ninguém, são várias as terminações. Essas são as oxítonas, acentuadas na última. Nós contamos da última para a primeira, tá? Então, as três últimas sílabas são as únicas que poderão ser assinaladas, acentuadas, tá? Paroxítona são acentuadas, terminadas em R, L, N, X, U, US, PS, ONS, UNS, o ANS, ão e ãos, tá? Então, nós podemos, por exemplo, me ajudem aqui, lápis, né? Lápis, terminada em I, seguida o não de S, lápis. Terminada em R, revólver. Terminada em L, alguém lembra de alguma para me ajudar? De alguma palavra que seja acentuada, paroxítona, com uma dessas terminações? Imã, órfãos, álbuns, e álbum, né? Íons, bíceps, tríceps, látex, tórax. Alguém. Alguém, ela entra aqui, ó, nas oxítonas, é acentuada na última sílaba. A gente está trabalhando com as paroxítonas, acentuadas na penúltima sílaba. Ah, sim, verdade. Nossa, eu achando que o A era acentuado. Não. Não, é alguém, né? A sílaba Sim. tônica, certo? Então, aqui nós podemos, mais alguma? Hífen, terminada por N, ó. São várias as palavras que podem ser acentuadas, mas paroxítonas é um número, tem mais palavras oxítonas acentuadas do que palavras paroxítonas, tá?
acentuadas. E depois nós temos as proparoxítonas, que todas são acentuadas na antepenúltima sílaba. Então, última, penúltima, antepenúltima sílaba. Todas são acentuadas, todas. Então, nós podemos pôr aí príncipe, bárbaro, lâmpada, fósforo. Todas são acentuadas, não tem uma regra, não tem uma exceção a essa regra, certo? Todas são acentuadas. Alguma dúvida aqui de monossílabo, oxítono, paroxítono e proparoxítono, antes que a gente siga? Não, né? Isso aqui é conteúdo mais fácil que já foi visto, inclusive, né? Vocês já conheceram ele lá no 4º ano, acho, 5º, 6º, 7º. Vão ver no ano que vem também. Tá? Aqui a gente tem um texto. Leia com atenção a notícia a seguir e responda as questões de 1 a 12. Alguém pode ler o texto? Ou ler um pedaço, ler os primeiros parágrafos? Depois a gente troca. Pode ser, então? Pode? Pode, claro. Tá. Pesquisadores israelenses descobrem tecnologia que dá movimento a fotos. Pesquisadores da Universidade de Tel Aviv, Tel Aviv. Tel Aviv, em Israel, descobriram como dar vida a fotos. Eles precisam apenas de uma imagem para criar expressões faciais. As animações são baseadas em diferentes expressões filmadas e captadas por um programa de computador. Eu leio tudo? Pode. Eu ia pedir para ler outro parágrafo, né? Mas... Então, ela lê mais esse, depois os outros você termina, então. Tá. Estamos transferindo cada pequeno detalhe de movimento para o rosto-alvo. Também estamos copiando vincos e rugas, normalmente associadas a essas expressões. Explica a pesquisadora Ara Azerbruch-Elor. Continua, Pedro. E as animações não se limitam a fotos modernas. Pode ser usada em retratos antigos e até quadros. Funciona também com emojis. É legal e divertido. E podemos pensar em usar a animação em realidade virtual. Dá para pensar em várias formas de usar essa tecnologia. Não vai curar o câncer, mas tem várias coisas divertidas que podemos criar com isso, diz Azerbruch-Elor. 2 funcionários da equipe de animação computadorizada do Facebook participaram do desenvolvimento da tecnologia. Então é possível que a gente se depare muito em breve com essa nova forma de animação nas redes sociais. Certo. Vamos lá, então, qual é o tema da notícia? Sobre o que está falando essa notícia aqui? Sobre o que fala essa notícia? Que pesquisadores e israelenses desenvolvem tecnologia que dá movimento a fotos. Isso. Então, pesquisadores de Israel, né, desenvolve uma nova tecnologia aí que dá movimento a fotos. Onde foi veiculada a notícia? Onde nós encontramos essa notícia, né? Na BBC Brasil. Isso, então veja aqui, ó, tá aqui embaixo. Sempre que perguntarem para vocês onde foi veiculada essa notícia, tá aqui, ó, BBC Brasil. Aqui está o título dela, né? E a gente percebe que ele é um portal de notícias, né? É um portal de notícias. E aí pergunta, quem é o público-alvo? Bom, quem usa só muito lê redes esse tipo sociais, de coisa. né? E isso, quem gosta de tecnologia, né? Os interessados em tecnologia, né? Quem não tem muito interesse, que usa só o essencial mesmo, talvez não tenha interesse. Agora, quem gosta de mexer com fotos, essas coisas assim, né? Vai ficar bem interessado. Qual o principal objetivo de uma notícia? Qual é o principal objetivo da notícia? É informar, né? Isso, noticiar, é informar alguma coisa, né? Ela vai noticiar para nós de uma forma bem objetiva, bem clara. Então, a gente consegue ler e entender de forma bem fácil, né, o que ele quer dizer aqui. Nesse caso aqui, ele está falando de forma bem clara que está sendo desenvolvida uma tecnologia aí para fotos, né? Alguma dúvida até aqui? A 4.
No título do texto, pesquisadores israelenses desenvolvem tecnologia que dá movimento a fotos. Há apenas uma palavra acentuada. Explique-a. Qual é a palavra que está acentuada aqui? Dá. A palavra dá. Porque ela é um monossílabo tônico. É um verbo. É diferente de quando eu digo da menina sentada, por exemplo. Aqui eu estou falando de verbos. É forte, é tônico, dá. Quando eu falo da menina, ele é átono, né? Ele é mais fraquinho, daí ele não tem acento, tá? Então, quando eu uso uma preposição mais um artigo, dá. Agora, quando eu estou usando o verbo dar, ele é monossílabo, tá? Considere o trecho do texto e responda por que as palavras até e também são acentuadas aqui. Por que as palavras até e também são acentuadas? E as animações não se limitam a fotos modernas. Pode ser usada em retratos antigos e até quadros. Funciona também com emojis. As animações não se limitam, pode ser usadas até. Por que até e também são acentuadas? Porque elas têm a sílaba tônica em qual sílaba? Última, penúltima ou antepenúltima? Na última. Na última, muito bem. Até e também. E elas são, então, oxítonas, e elas são acentuadas porque elas têm a terminação e em. Então, acentuam-se todas as oxítonas terminadas por e em. Ou em, né? Tá aí, ó. A sexta. Leia com atenção o trecho do texto a seguir e identifique 5 palavras paroxítonas. As paroxítonas são aquelas acentuadas na penúltima sílaba. Penúltima sílaba. Pode pegar. Penúltima sílaba. Justifique por que essas palavras são acentuadas. Pesquisadores da Universidade de Tel Aviv, em Israel, descobriram como dar vida a fotos. Por que elas não são acentuadas? Pesquisadores, universidade. Qual é a outra que nós temos? Descobriram. Essas palavras são paroxítonas. E por que elas não são acentuadas? Por que elas não são acentuadas? Ih, gente, acorda! Tá louco? Vamos lá. Eu vou chamar um por um para falar. Por que elas não são acentuadas? Por que a palavra pesquisadores, universidade e descobriram não são acentuadas? Porque não é tônico? Porque não tem um som tônico? Não, elas são tônicas, elas são paroxítonas, mas por que não são acentuadas? Volta lá na página de vocês, gente. Lá em cima, ó, na primeira folha, lá na página 36. O que diz que para ser acentuada uma paroxítona precisa terminar em que letras? Olhem aqui. Olhem, ó. Se não estão olhando na apostila, pelo menos olhem para a tela, então. Poxa, gente, vamos lá, né? Vamos animar um pouquinho. Em A, em E, em O. Em A, em E, em O. Onde que você está lendo? Você está lendo os monossílabos, meu anjo? Paroxítonas. Verdade, é R, N, L, U, X, P, S, O, M, O, N, S, A com tio e AN com tio, de tongos. Essas são as paroxítonas. São acentuadas as paroxítonas terminadas por essas letras. Agora eu pergunto, quais são as palavras paroxítonas que nós encontramos aqui nesse texto? Pesquisadores, universidade e descobriram. Elas são paroxítonas? Foi uma pergunta. Elas são paroxítonas? Não. Elas são paroxítonas. Pesquisadores, qual é a sílaba tônica?
de pesquisadores? Qual é a mais forte? Do. De universidade, qual é a mais forte? Da. E de descobriram, qual é a mais forte? Bri. Elas são paroxítonas? São, mas Sim. elas não são acentuadas. Pergunta, por que elas não são acentuadas? Porque elas não terminam naquelas letras ou sílabas que precisam ser acentuadas. Certo, porque ela não faz parte daquele quadro, né? Daquela regra de acentuações que nós temos aqui em cima, ó, que acentuam-se as paroxítonas terminadas por essas letras aqui. Essas letras são letras. Certo? Gente, isso aqui é muito fácil, hein? Para vocês não estarem fazendo, nem fazer as atividades, aí também é triste, né? 7. Retire do texto 2 palavras que são paroxítonas acentuadas e justifique por que recebe um acento. 2 palavras acentuadas lá do texto. Voltem lá no texto. 2 palavras. Vamos lá. Acharam? Aqui, ó. Aqui nós temos uma palavra que é paroxítona. Procurem aí qual é. Paroxítona e acentuada. Acharam a palavra paroxítona aqui, gente? Eu não sei se tá certo. Mas eu reli o texto e funcionários? Não, Funcionários é uma. é uma. Mas aqui, ó, olhem para a tela. É que tá embaçado, não consigo ver. Câncer? Câncer. Você tá com a tela muito cheia. Eu botei a tela no Mira. máximo, mas mesmo assim eu não consigo ver. Então você tem que diminuir. No máximo ela fica embaçada ainda. mesmo. Não, É, aham. que estranho. Eu tenho que. E agora? Não, Eu diminuí a minha tela. Não? não. Fica igual. Então. Que estranho. Então nós temos aqui câncer. E aqui nessa última linha, nós temos uma palavra paroxítona acentuada aqui. Qual é? Possível? Possível. Então, a gente volta lá no nosso texto e nós vamos escrever a palavra câncer e possível. São paroxítonas acentuadas porque a câncer termina em R e possível termina em L. Né? São as regras que a gente precisa ver. 8. Em qual das alternativas a seguir nem todas as palavras são acentuadas com base na mesma regra? Ó, só pegue lá, escrevam aqui do ladinho, são todos monossílabos tônicos, terminados em A, E e O. A outra nós temos doído, juízo e paraíso, são hiatos, né? São acentuados. Aqui nós temos pelúcia, família e relógio. Todas são da mesma regra. E aqui, o que tem de diferente nessas 3 aqui? Essas 3 palavras aqui, gente, década, próximo e infância. Por que década é acentuada na antepenúltima sílaba? Porque é pro paroxítona? Porque é para paroxítona. E próximo? Por que é acentuada na antepenúltima sílaba? É pro paroxítona. E infância? E, ó, faça a separação silábica aí na apostila de vocês. Infância. Tem 3 sílabas. Por que a infância é acentuada na penúltima sílaba?
Porque ela é paroxítona? Porque ela é paroxítona, exatamente. Paroxítona terminada em ditongo. Então, essa é a única que foge da regra, porque nós temos 2 proparoxítonas e uma paroxítona. Isso. Vamos lá, vamos colaborar aí, participar da aula, né? Senão fica só a prof falando, fica difícil. Número 1, vocês vão pôr se for oxítona, número 2, se for paroxítona, número 3, proparoxítona e 4, monossílabo tônico. Sofá é uma oxítona, ó. A última sílaba forte, né? Vocês precisam... As respostas estão aqui, né, gente? Mas vocês precisam entender por que ela é oxítona, tá? Última sílaba tônica. Infância. Infância, penúltima sílaba tônica. Então, ela vai ser uma paroxítona, né? Dó. Dó é uma sílaba só. Monossílabo tônico. Isso. Você sabe... É claro que, assim, eu sei que as respostas estão aqui. É fácil, né? Mas a gente precisa entender por que bênção ela é uma paroxítona. Porque são é a última sílaba e bem é penúltima sílaba. Bênção, então, paroxítona. Memória, mesma coisa. Quando eu separo a sílaba, eu tenho, ó, memória. 3 sílabas. Última, penúltima. Tá? E depois crédito, que é proparoxítona, que todas as proparoxítonas são acentuadas na antepenúltima sílaba, né? Também, que é um oxítona. Fé é um monossílabo. Fantástico é uma proparoxítona. E casório, que é uma paroxítona. Ô, professora, porque fantástico é uma... Ah, tá. É porque ela tem 4, daí... Isso. A gente só conta a última, penúltima e antepenúltima sílaba, né? Sim. Preencha as lacunas das frases a seguir com os verbos indicados entre parênteses. Gabriela e Marcelo vêm para a reunião no sábado. Vêm. É plural. Como que esse plural ele é indicado através desse acento circunflexo? Tá? Se eu só dissesse Gabriel vem, não teria o acento. Como é plural, são 2, tem o acento, vem. Tá? Marília e eu andávamos, né? Andar do pretérito imperfeito. Quer dizer, é uma ação passada que eu estava fazendo, mas eu não concluí. Se fosse pretérito perfeito, Marília e eu, como é que ficaria? Uma ação que foi começada e concluída? Andamos? Andamos. Os pesquisadores têm mais perguntas ainda a serem respondidas. É plural, por isso que tem o acento. É aquele Se fosse chapeuzinho. circunflexo, isso. Eu Se esqueci fosse o pesquisador, tem, sem acento. Então, o verbo vir e o verbo ter, a diferença deles do singular para o plural é o acento, tá? Não vai repetir a letra E aqui, só vamos repetir quando for o verbo ver. Ele vê, eles veem. É do verbo ver, é outro verbo. Tá? Nós corríamos para chegar no horário, ó, pretérito imperfeito. Nós corríamos, olha o acento. Nós corríamos. É uma proparoxítona também. Corríamos. Tudo bem aí? Sim. 11. Você notou que todas as palavras usadas para completar as lacunas no exercício anterior são acentuadas? Ó, vem, andávamos, tem e corríamos. Explique o porquê de cada uma delas. Então, o vem e tem são acentuados porque são, se elas têm uma sílaba só, o que elas são? monossílaba tônica. Isso, por isso que a letra A e a letra C são acentuadas, são monossílabos tônicos. Muito bem. E andávamos e corríamos, por que elas são acentuadas? Porque elas são paroxítonas. Paroxítonas não. Andávamos. Olha onde é que está o acento. Proparoxítona. Isso, proparoxítonas. E nós acentuamos todas as proparoxítonas, sem exceção. É porque Certo eu daí? separei o RR da corrida. Ah, entendi. 12.
Explique por que as palavras a seguir são acentuadas. Aí agora vocês vão ter que me dizer por que é abóbora, cérebro e fantástico. Por que elas são acentuadas? Nítido, cósmico, dúvida. Pássaro romântico, cântico. Sílaba, informática e relâmpago. Porque essas palavras são acentuadas em qual sílaba? Última, penúltima ou antepenúltima? Antepenúltima. Então, se elas são acentuadas na antepenúltima, elas são proparoxítonas. Proparoxítonas. E todas levam acento. Sim. Alguma dúvida nessa atividade aqui? Não. Certo. Depois disso, o nosso caderno de atividades está completo, né? Completamos nosso caderno de atividades. Nós temos mais alguma coisa para fazer a correção? Que vocês lembrem? Acho que não, né? Nós já fizemos tudo. Nós só estamos com a parte do cordel. Podem pegar lá na página do cordel, acho que é a página 55, eu acho. É na apostila mesmo, tá? Não. Acho que abri a parte errada. Caderno de atividades. É na página 55? Tem uma atividade lá que eu quero que vocês façam. Lá tem um cordel do seu Lunga. Fala do mau humor do seu Lunga. Cinquenta e cinco. Essa parte toda nós já fizemos. Vamos ver se foi gelado. Aqui, ó. Página 62. Seu Lunga, o rei do mau humor. Acharam? Sim. Sim. Então, nós vamos fazer a lei. Oi? Espera só um pouquinho. Tá. Página 62 da apostila, tá? Tá. Ai. Enquanto isso, eu vou falando aqui o que tem, Aqui. tá? Você Achei. já ouviu falar do seu Lunga, comerciante de Juazeiro, Ceará, que virou folclore cantado em cordel de tão mal-humorado que era? Diz assim: em Juazeiro, Ceará, conhecido em todo o estado, vive o velho seu Lunga. Já é bastante afamado, essa figura é real e sua fama nacional, de rude mal-humorado. Seu mau humor causa riso. Dizer em rimas eu quero, seu Lunga é muito zangado. Não suporta lero-lero, esperneia e faz marmota. Para pergunta idiota, sua tolerância é zero. Foi seu Lunga, certo dia, consultar um oculista. O doutor então pergunta: o que o senhor tem na vista? Lunga responde zangado: se eu soubesse, abestado, não marcava entrevista. Educado, né? O seu Lunga no balcão nunca foi, nem é cortês. Bruto com seus clientes, imaginem só vocês o que o seu Lunga falou quando um freguês lá chegou e perguntou certa vez: o seu Lunga tem veneno? A ira do velho dobra. Aqui nunca falta nada. Eu tenho tudo de sobra para atender, me empenho, porém veneno não tenho, pois quem tem veneno é cobra. Ora, é remédio para rato que eu estou querendo. Pergunta-lhe o velho Lunga agora enfurecendo. O que o rato está sentindo? O freguês dali, saindo de raiva, vai se mordendo. Quer dizer, ele não deixava passar nada em branco, né? O que vocês vão fazer? Vocês vão rever esse texto aqui, esse cordel, e vocês vão transformá-lo num texto em prosa. Ou seja, vocês vão fazer um texto, que pode ser
uma narrativa, pode ser uma descrição, vocês vão contar a história desse tal de Seu Lunga, que ele era o rei do mau humor. O título pode ser esse mesmo aqui, ó. Vocês só vão transformar isso aqui em texto. Então, cada cordelzinho desses aqui, ele pode ser um parágrafo, né? Vocês podem até juntar algum parágrafo, algum para fazer 2, 3, 4 parágrafos no mínimo, tá? 4 a 5 parágrafos. Vocês vão criar a história, só que ao invés de nós contarmos agora em forma de rima, em forma de cordel, vocês vão contar em forma de prosa, no texto corrido, texto normal que nós estamos acostumados a fazer. Certo? Deixo aberto aqui para vocês olharem a tela, ou vocês estão com a apostila de vocês aí aberta? Eu tô com a minha apostila. Eu também. Então tá, então eu vou parar de Professora, a mostrar pra... gente tem que enviar? Não, vocês vão fazer, nós vamos fazer a leitura, tá? Tá. Mas eu vou fazer no computador. Pode fazer ali, deixar salvo no Drive. Na sexta-feira que vem, que é o dia que vocês vão apresentar o cordel para mim, não esqueça que tem que ter a capinha, né? Toda a parte escrita que pode ser digitado. Aí vocês também vão ler esse texto aqui para mim, tá? Então, na sexta-feira que vem... Eu quero fazer uma pergunta sobre o cordel, que eu não vi no dia, a Emily só me passou. Fala. Coisa. Tem que fazer pelo Drive ou é numa folha que daí digitaliza? Então, você pode fazer da forma que você achar mais fácil, tá? Você pode fazer no Drive, você pode digitalizar. Porque você não vai me enviar, você vai me apresentar para mim. Sim, Tá? se eu fizesse no papel, eu tava pensando em desenhar. Pode fazer isso. Depois você pode tirar uma foto e pôr no teu Drive. Digitalizar a impressora aí, dá pra digitalizar. Ah, então facilita. Quem tem impressora facilita daí. Tá? Ô, professora, Aí, mas oi. se eu já quiser fazer, tipo, no computador mesmo, eu posso pegar a imagem, assim, de cordel relacionado ao... Não, você tem que criar a tua imagem. Isso tá. você vai fazer o teu texto do cordel, mas a tua capa você tem que criar, tá? Você pode criar e tirar uma foto. Não tem problema. Ou digitalizar, se você tiver como digitalizar. Tá. Tá? Porque vai ser legal vocês fazerem, vai ser um momento para desestressar. Ô, professora, eu lembro que no quinto ano a gente fez e minha mãe ainda tá salvo. Eu releio aquela história e eu fico com vergonha porque eu escrevi aquilo. Era um Bob Esponja e não tinha nada a ver com o texto. Mas você estava no quinto ano, né? Agora você já está no sexto, né? Olha, são... Na verdade, sétimo, professora. Sétimo. Já passaram quinto e sexto, foi isso que eu quis dizer. Pois né? É bastante tempo, né? Então, eu vou parar de gravar a aula para que vocês possam se concentrar no que vocês estão fazendo também, tá?